Gente, vamos lá? Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 19. Essa vai ser a nossa introdução. Eu tô esquecendo de alguma coisa, gente? Não, né? Acho que não. Ah, verdade. Gente, antes da gente ler, a gente começar o nosso momento de palavra, você que tem 17 anos para cima, eu vou fazer questão de terminar um pouquinho mais cedo o culto, porque no culto dos jovens eles estão tendo uma ministração com a temática de namoro. Se você tem interesse, se você está namorando, talvez seja bem legal você participar desse culto ali nos jovens, tá? Não adianta se você tiver 15 anos batendo na porta lá, eu já namoro. O problema é seu, Deus te abençoe. Tá bom? Você não é bem-vindo naquele lugar se você tem menos de 17 anos de idade, tá bom? Então, só para você que tem 17 anos ou mais, e você já namora, um líder de célula aqui do ministério, é uma temática bem legal. Quando a gente conversou sobre esse assunto, que a gente trouxe um casal da igreja para falar, lotou o culto, não sei porquê, né, de maneira aleatória. Foi o culto mais cheio do ano. Quase 500 adolescentes aqui do nada. Loucura. Porque os hormônios estão malucos aí no seu corpo e você só pensa nisso. Que Jesus possa mudar isso, no nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. João capítulo 17. Vamos lá comigo. João 17. Novo Testamento. João 17, pessoal. Não sei se você percebeu, mas a gente cantou pela primeira vez aqui uma música, a penúltima música. É a primeira vez que a gente canta aqui no Ministério dos Adolescentes, que é uma música que a gente tem cantado como igreja nas últimas semanas, durante a conferência que nós tivemos da igreja. Gente, muita conversinha. Você quer bater papo? Vai ali, vai ali fora. Você pode, tá? Sua mãe não vai ficar sabendo, não vou te dedurar, mas por favor, não atrapalhe o nosso culto. Bora lá. A gente tem cantado essa música baseada em Efésios capítulo 4. Eu vou passar também por esse texto durante a nossa ministração de hoje. E o tema da música fala sobre unidade, sobre nós sermos um. E é justamente o tema dessa noite. Eu não sou bom com temas, então eis o tema da nossa mensagem de hoje. Uma igreja, um só corpo. Confesso que eu olhei porque eu esqueci. Tá? Uma igreja, um só corpo. Tá? Porque a gente sempre tem que voltar a falar sobre esse assunto. Já conversei sobre esse assunto há um tempo atrás, mas é um assunto extremamente importante. Porque João capítulo 17, gente, a gente se depara com os últimos momentos de Jesus pré-crucificação. Os últimos momentos de Jesus, as últimas palavras. Se você for olhar aqui para a sua Bíblia, você vai encontrar lá o tema, né? A oração de Jesus. E Jesus está ali conversando com seus discípulos, e a partir do começo do capítulo 17, ele faz orações. Nós encontramos várias orações diferentes, mas a partir do verso 20 ao 23, me chama muito a atenção, porque olha o que ele disse, olha o que Jesus disse. Não oro somente por eles, mas também por todos que crerão em mim. Crerão, perdão, no futuro, né? Em mim, por meio da mensagem deles. Oro para que todos sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. E que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que me ama, que os ama tanto quanto me amas. Gente, então João capítulo 17 é justamente essa oração gigantesca de Jesus. Ele está ali perante os seus discípulos e ele faz várias orações. Jesus ora por ele mesmo. Se você olhar os primeiros versículos do capítulo, Jesus está ali na presença dos seus discípulos, mas ele ora por si mesmo. É uma oração que ele provavelmente estava de olho fechado na presença de Deus, e ele está pensando aquilo que ele vai viver nos próximos dias, o sofrimento que ele vai passar nos próximos dias, e ele faz uma oração sobre si mesmo. A partir do verso 6, ele começa a orar sobre os discípulos dele,
agora falando de maneira específica dos 12 discípulos que o seguiram, os 12 discípulos que ouviram todos os ensinamentos de Jesus. Jesus ora por eles de maneira específica. Jesus também ora por unidade para eles. E a partir do verso 18, verso 11, perdão, não acabei falando, né? Jesus ora por proteção deles, Jesus ora por santificação da igreja. E a partir do verso 19, a oração muda para o futuro. Jesus começa a falar sobre nós. Nós que cremos na boa notícia de que Jesus veio trazer uma mensagem de reconciliação entre nós e Deus. Jesus estava orando por nós naquele momento. Jesus faz várias orações importantes. Eu não estou aqui para... eu já ouvi gente falando assim que essa oração é a mais importante de Jesus, sendo que Jesus faz... A gente não tem que ficar colocando na balança e vendo qual que pesa mais. Todas são importantes nesse momento. Porque nos últimos momentos de Jesus pré-crucificação, Jesus para e ele faz uma oração de unidade. Jesus faz uma oração por unidade, para que nós vivemos em unidade. E eu acho muito lindo, né? Porque no verso 23 a gente encontra essa expressão unidade perfeita. Unidade perfeita não é qualquer tipo de unidade. Não é aquele tipo de unidade que você simplesmente aceita a pessoa perto de você. Mas unidade perfeita. Você verdadeiramente conhecer a pessoa que está do seu lado. Você verdadeiramente ter um relacionamento com a pessoa que está do seu lado, a pessoa que caminha com você. E eu acho isso muito importante, porque Jesus liga a unidade com a mensagem que eu e você carregamos. Jesus conecta a nossa unidade como igreja. Agora, gente, eu não estou falando de unidade das igrejas do mundo. De todas as igrejas de Londrina, o que a gente viveu, por exemplo, no SDA, algumas semanas atrás. Estou falando de unidade como nós que estamos próximos, nós que nos vemos toda semana, você que se vê toda semana, o seu grupo pequeno, a sua célula, você conhece as pessoas, você sabe essas pessoas, você sabe o nome dessas pessoas, sabe a data de aniversário, você sabe os perrengues que essa pessoa está passando, você sabe os problemas que essa pessoa tem. Estou falando desse tipo de igreja agora, nesse momento. E é muito interessante porque Jesus ele liga a unidade, olha o que ele diz no verso 20. Oro não somente por eles, mas também oro por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então Jesus está incluindo toda a igreja, Jesus está olhando para o futuro e falando assim, tem algo muito especial que acontece quando a igreja está completamente unida, em unidade perfeita. E aí, por que a unidade é perfeita? Eu quero pontuar algumas coisas aqui, ainda na minha introdução. Jesus relaciona a unidade da igreja com o testemunho do evangelho. Verso 21, e que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a nossa mensagem é uma mensagem de unidade. A nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. A nossa mensagem é uma mensagem de aceitação, não no sentido de que a gente aceita as pessoas do jeito que elas estão, mas é uma mensagem de que mesmo a pessoa que te feriu, Jesus olha para você e diz, ame essa pessoa. Seja paciente com ela. Ame verdadeiramente essa pessoa. E a unidade aqui, gente, então não é simplesmente uma questão de organização. Certo? Nós estamos numa igreja, a Igreja Nova Aliança de Londrina, ela tem uma estrutura. Nós temos as células, você membro está debaixo de um líder de célula. Esse líder de célula, ele presta conta para o supervisor de célula. Esse supervisor de célula, ele presta conta para o pastor dele, da área pastoral, eu. E eu, pastor, o pastor ele presta conta para o pastor sênior. Isso fala de uma estrutura que a igreja tem, de uma unidade que nós temos, num sentido da palavra, que nós temos uma estrutura, uma forma de se organizar. Unidade aqui também não é apenas a gente trabalhar bem junto. Unidade não é apenas a gente evitar briga. Unidade é muito mais do que isso. A unidade da igreja faz parte da nossa missão. Presta atenção nisso aqui. Uma igreja dividida comunica uma mensagem contraditória. Uma igreja que vive num mundo de fofoca carrega uma mensagem contraditória, gente. Porque fofoca é justamente você falar mal dessa pessoa que está perto de você e você
você não aceita de verdade essa pessoa que está perto de você. Pregamos o evangelho da reconciliação, mas vivemos em conflitos. Pregamos que Cristo derrubou as barreiras entre homens, mas levantamos barreiras dentro da própria igreja. Dizemos que somos irmãos, mas tratamos nossos irmãos como adversários. Isso é ser igreja? Isso é caminhar em unidade? Você olhar para a pessoa que está perto de você, que talvez essa pessoa tenha um dom que se destaca na frente dos outros, e você ficar se comparando, você falando assim, não, essa pessoa nem é tão boa assim. Não, eu acho que se eu ocupasse o lugar do meu líder de célula, eu acho que eu faria um trabalho melhor. Isso é unidade? Isso é ser igreja? Ou será que isso não é hipocrisia? Então, a unidade não é apenas um detalhe da vida de igreja. A unidade é a questão do nosso testemunho. A nossa unidade como igreja afeta o nosso testemunho, a nossa mensagem. O que nós queremos demonstrar para as pessoas que estão lá fora. Unidade não é uniformidade. O que eu quero dizer aqui? Unidade não é todo mundo ser igual. A gente não tem uniforme. A gente não coloca todo mundo numa forma e faz todo mundo ser igual. Você já percebeu como todo mundo é bem diferente aqui dentro? Tanto de aparência, como de personalidade, de história, de testemunho. Cada um tem um passado, cada um tem as suas feridas, cada um tem os seus dons, suas facilidades. Mas aí que tá. Nós temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo Espírito e o mesmo propósito. Isso nos traz unidade. Não porque a gente é tudo uma cópia um do outro, mas porque a gente tem o mesmo propósito. Porque a nossa missão é a mesma. A nossa missão é alcançar o perdido. A nossa missão é uma mensagem de reconciliação. E é justamente por alguns textos que eu gostaria de passar com você hoje, porque Jesus, ele faz essa oração aqui em João capítulo 17, e a gente não consegue compreender em sua totalidade o significado de unidade se a gente olhar só para esse texto, não porque Jesus não explicou direito, mas porque os discípulos e os apóstolos no próprio Novo Testamento, eles fazem questão de olhar para aquilo que Jesus disse para os seus discípulos, para os 12, e eles explicam porque a igreja do primeiro século também viu o desafio de viver em unidade. A igreja do primeiro século também viveu a fofoca. A igreja do primeiro século também viveu a hipocrisia, a mentira. Então a gente tem vários instrumentos e várias correções para nós aqui, e é por isso eu quero passar por eles com você hoje, tá bom? Se a gente puder passar nos slides. Primeiro ponto que eu gostaria de fazer com você, você pode ir com a sua Bíblia lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a gente vai ler os primeiros 6 versículos. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 6. Acompanha comigo aí. Portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e vive
por meio de todos. Eu notei algo muito importante aqui no verso 3. Olha para a sua Bíblia, verso 3. Olha o que o apóstolo Paulo disse no verso 3. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Ele não diz, criem amizade ou criem unidade pelo Espírito. Gerem a unidade pelo Espírito. Faça brotar a unidade pelo Espírito no meio de vocês. O apóstolo Paulo diz assim, só mantenha ela. Porque a unidade que nós precisamos viver, ela não é feita por nossas mãos. A unidade do nosso corpo, ela foi gerada por causa do Espírito. Então, nós nos relacionamos, algo que nós temos em comum é que a gente olha para o coração um do outro e a gente enxerga um monte de diferença. A gente enxerga um monte de problema, mas a gente enxerga uma coisa, o mesmo Espírito habitando no coração de cada um e um desejo de ser moldado à imagem do Filho. E isso nos traz unidade. Isso precisa animar o nosso coração. Ou seja, é o próprio Espírito que gera a unidade dentro de nós. Aquele senso de pertencimento. O Espírito traz para nós o senso de nós pertencemos a um corpo muito maior do que nós mesmos. Então a gente não tem que ficar criando. A nossa luta é a gente não tentar estragar aquilo que o Espírito gera. A nossa batalha com a nossa natureza carnal é a nossa natureza carnal não estragar aquilo que o Espírito está fazendo brotar dentro de nós. Então, a pergunta que eu faço para você é: o que estamos fazendo que pode destruir a unidade que Deus já criou? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para o nosso próprio coração. O que eu, André, tenho feito para destruir a unidade que o próprio Deus tem gerado em nós como corpo? E a resposta a gente encontra no versículo anterior. Sejam sempre humildes, gentis, sejam pacientes uns com os outros. Algumas versões dizem, fazendo concessões por causa do amor. Sabe, quer dizer, não estou falando que você tem que falar assim, não, deixa ele do jeito que ele está aí. Vamos fazer uma concessão aqui, deixa ele do jeito que ele está, a gente tem que aceitar ele. Não é isso que Paulo está falando aqui. Porque Paulo passa o capítulo inteiro explicando como o corpo ele é moldado pelo dom que está em você, pelo dom que está em você, pelo dom que está em mim. Ou seja, não é isso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando sim, que existem traços e que nós vamos sendo moldados dia a dia. Todo mundo sabe, ninguém é perfeito. E nós vamos carregar essa natureza pecaminosa até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Mas nós precisamos agir em paciência uns com os outros. Já percebeu como é difícil manter a paciência com a pessoa que você tem mais intimidade? A verdade é que a gente demonstra muita paciência com aqueles que a gente nem conhece direito. A gente não demonstra paciência com aqueles que são nossos irmãos. Aqueles que estão mais próximos. Uma igreja não permanece unida se seus membros são dominados pelo orgulho. Não existe unidade onde ninguém está disposto a ceder. Não existe unidade onde todos precisam estar certos. Não existe unidade onde ninguém sabe pedir perdão. Cara, essa cultura do cancelamento é uma desgranha. Ela é totalmente antibíblica. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de paz, de reconciliação, de você pedir perdão. E um Deus que, na verdade, olhava para nós e não deveria demonstrar perdão conosco, e Ele aceita o nosso pedido de perdão. Ele aceita o nosso coração arrependido. E daí a gente vai fazer justamente ao contrário com os nossos irmãos. Gente, a igreja é um lugar de perdão.
A igreja é um lugar onde as pessoas falam com você e você precisa quebrar o seu orgulho e você precisa aceitar o pedido de perdão daquela pessoa. Talvez já é a 10ª vez que ela pediu perdão pela mesma coisa. A igreja é um lugar dos perdoados. A igreja é um lugar daqueles que liberam perdão. Então, a gente não faz porque a gente está afim. Já percebeu disso? É um trabalho que o Espírito Santo vai fazer no nosso coração. Você libera com as palavras e o Espírito Santo vai transformando o seu coração. E aquilo vai tomando menos espaço no seu coração. Agora vamos ser prático. Vamos ser prático. A gente ora assim: Senhor, une a nossa igreja. Senhor, traz unidade para o nosso ministério. Que a gente possa ser íntimo. Que a gente possa ter verdadeiro relacionamento. E a verdade é que Deus já respondeu para a gente, falando assim: seja um pouquinho mais humilde. Seja um pouquinho menos orgulhoso. Seja um pouco mais perdoador. Sabe, a unidade não é. A gente tem que tomar cuidado para a gente não espiritualizar demais a unidade. Senão ela fica essa parada meio na dimensão mística, que a unidade é uma coisa, sendo que a unidade é algo extremamente prático também. Nós nos tornamos mais unidos. O Espírito gera mais unidade em nós. Quando o fruto do Espírito é gerado no meu coração e eu perdoo mais o meu irmão. Eu não carrego as mágoas, eu libero. Isso é ser uma igreja unida. Então, a unidade precisa ser protegida. Amém? Você está comigo? Para encerrar esse ponto, uma igreja madura não é uma igreja onde não existem conflitos. É uma igreja onde as pessoas sabem resolver conflitos sem destruir a comunhão. Esse é um sinal de uma igreja madura. Porque se você for olhar para a história da igreja, gente, se você olhar para o livro de Atos, teve discussão no livro de Atos. O próprio apóstolo Paulo diz que ele repreendeu Pedro. Teve conflito. Teve choque de ego. Mas também teve reconciliação. Teve pedido de perdão. Cara, olha isso aqui. Atos capítulo 13, Paulo inicia suas viagens missionárias. Você vai encontrar um cara que ele é mais conhecido como Marcos, mas no livro de Atos ele aparece com o nome de João. É o cara que escreveu o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos era um dos acompanhantes de viagem do apóstolo Paulo na primeira viagem missionária. Sabe o que acontece? A viagem começa e a pressão da viagem começa a bater na vida de João Marcos. E ele literalmente abandona Paulo na primeira viagem. Mas sabe o que acontece? Você vai olhar para o livro de 2 Timóteo, no final da sua vida. Paulo olha para esse cara que abandonou ele na primeira viagem missionária dele. E ele liberou perdão para esse cara. Ele usa um adjetivo um pouco meio genérico. Ele é um bom cooperador. Existiu perdão. É algo muito prático, gente. Perdão. Amém? Vamos lá. Segundo ponto. A unidade exige uma mudança de perspectiva. Vai para Filipenses comigo agora. Filipenses capítulo 2. É o próximo livro, gente. Só virar 2 páginas. Filipenses capítulo 2, verso 2. Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se também com os interesses alheios. Direto, né?
direto. E aí que tá, se você continua lendo, Paulo nos dá o segredo de como fazer isso. Verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Que diz, verso 6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é o modelo que eu e você precisamos seguir. Uma mudança precisa acontecer na nossa perspectiva em relação à igreja. As divisões acontecem na igreja quando a gente começa a dizer eu, meu ministério, minha chance de ficar reconhecido, minha chance de subir no palco, minha chance de sair na foto do Instagram, minha chance de sair nos vídeos. Eu quero aparecer. A divisão acontece por causa disso. Por causa do eu. Por causa do ego. A unidade é mantida quando paramos de perguntar o que eu ganho e a gente começa a perguntar como eu posso servir. Essa é a instrução que a gente vê aqui no verso 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas os interesses alheios. Uma igreja pode ter excelentes pregadores, músicos, líderes e grandes estruturas. Mas se cada pessoa está preocupada apenas consigo mesma, ela nunca experimentará verdadeira unidade. A unidade, ela floresce. Eu vou usar esse termo porque a gente não gera unidade, como a gente já aprendeu essa noite. Ela floresce quando a gente começa a dizer, eu posso abrir mão disso. Eu posso sentar e ouvir um pouco. Eu posso perdoar, eu posso servir. Como eu posso agregar? Nós queremos ser uma igreja unida? Queremos? Então a gente precisa da da mente de Cristo. Nós precisamos da mente do nosso Senhor. Nós precisamos ser moldados. A nossa perspectiva precisa mudar dos nossos interesses para os interesses dos nossos irmãos. Quanto mais parecido com Cristo somos, menos espaço damos para o nosso próprio ego. Porque a unidade, ela não é simplesmente uma receita. Não é uma lista de regras. E se a gente cumprir isso aqui, a gente vai ser uma igreja mais unida. A unidade, ela requer renúncia, abrir mão de espaço. Terceiro, vai para Atos capítulo 4 comigo. Atos 4. Verso 32. Atos 4, verso 32. É o livro depois de João. Atos 4, verso 32. Vamos lá? Diz assim o verso. A gente vai ler até o 35. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder,
os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Então a gente chegou na igreja do primeiro século. Como que eles demonstravam unidade? Essa expressão aqui, no verso 32, unidos de coração e mente, ela é forte, né? Ela é muito forte. Sabe, gente, a gente vê esse texto aqui, ele é um texto muito prático, porque a gente vê pessoas vendendo seus bens, vendendo suas casas. O que eu preciso deixar muito claro? Jesus, a gente não está aprendendo com a Bíblia aqui um socialismo mandatório, onde todo mundo precisa vender o que é nosso e a gente precisa distribuir entre todo mundo. Você aprende que era algo extremamente voluntário. Tão voluntário que se você continua lendo o próximo capítulo, o que acontece no próximo capítulo? A história de Ananias e Safira. Os caras, literalmente, eles vendem a casa deles, os bens deles, eles se aproximam dos apóstolos e dizem aqui, está aqui todo o dinheiro. E isso era uma mentira, porque não era todo o dinheiro. E a resposta do apóstolo era só vocês terem falado a verdade. Vocês não precisavam mentir. Mas um só coração, uma só mente. Quando a gente se torna unidos de verdade, quando você é um em coração com seus irmãos, a necessidade dos seus irmãos se tornam suas necessidades. A gente precisa se acostumar mais, precisa ser mais rotineiro entre nós olharmos nos olhos uns dos outros e a gente compartilhar as nossas necessidades. E eu não estou só falando necessidade financeira. Eu não estou só falando problema. Tipo, BO, ai, meu pai perdeu. Não. Problemas emocionais. E a gente se importar verdadeiramente com os problemas uns dos outros. E a gente não só falar, vou orar por você, irmão. Chega em casa, você não faz nenhuma oração, você nem lembra o nome da pessoa. A gente compartilhar e a gente orar no momento. Porque realmente, se algum amigo seu, você tá aqui com seus 14 anos de idade, um amigo seu compartilha e fala assim pra você, pô, cara, a gente não tem carne pra comer em casa essa semana. O que você vai fazer? Você tem quanto dinheiro você tem no seu bolso aí? Você consegue comprar 1 quilo de carne? Você provavelmente não tem esse dinheiro. Mas você pode se importar com essa pessoa. Você pode pegar, anotar no seu celular, seu bloco de notas, pedidos de oração, e daí no seu devocional você lembrar da família dessa pessoa. E você citar o nome dela. Citar o nome dos pais. Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, dá uma oportunidade. É algo simples, mas que fala do nosso coração, que revela o que está aqui dentro. Então, qual que foi o resultado de unidos de coração e mente? A igreja começou a viver uma comunhão extraordinária. As pessoas compartilhavam seus recursos. Ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía. Havia cuidado, generosidade, amor genuíno pelo próximo, serviço. E algo acontece no verso 33. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor com grande poder. Então eu coloquei aí, ó. Você está entendendo o que a unidade ela pode gerar no nosso meio? A unidade gera comunhão, a comunhão gera generosidade, a generosidade gera testemunho, o testemunho gera poder. Eu não estou falando só também de poder de tipo assim, vamos sair curando todo mundo, as pernas vão crescer, o joelho vai voltar para o lugar. Mas fala de autoridade. Verdadeira autoridade para pregar o evangelho, uma mensagem de paz, de reconciliação, de amizade com Deus. A unidade não apenas deixa a igreja mais agradável, a unidade torna a igreja mais poderosa para cumprir a sua missão. Sim, se a gente for focar menos, a gente vai se tornar um lugar mais prazeroso de estar.
Certo? Faz sentido isso? Se você ter convicção no seu coração que ninguém está falando mal de você pelas costas, isso não traz um conforto para o seu coração? Isso não é bom? Isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas algo muito maior do que isso pode acontecer no nosso meio. A gente pode estar vivendo o nosso propósito como um mistério, de maneira genuína. Uma igreja dividida gasta energia tentando resolver os conflitos internos. Uma igreja unida consegue direcionar sua energia para os de fora, para aqueles que realmente precisam. Uma igreja dividida pergunta quem está certo. Uma igreja unida pergunta como a gente pode alcançar mais pessoas. Então, quando existe a unidade genuína, as pessoas servem, as pessoas contribuem, as pessoas trabalham juntas, as pessoas são mais generosas, as pessoas carregam os fardos uns dos outros. Isso é unidade. Quando a igreja deixa de lutar entre si, ela ganha forças para lutar pela missão, para lutar pelo seu propósito, da sua existência. Ela começa a agir em poder, em autoridade. Cara, talvez você nunca chamou um amigo seu para vir para esse lugar, porque já falaram mal de você nesse lugar. Você tem uma vergonha no seu mais íntimo, do seu emocional, psicológico, e você fica se remoendo. Se eu trazer esse amigo meu para esse lugar, talvez falem mal dele. Será que esse não é um dos motivos que barreiras são geradas no nosso testemunho? Vamos lá para o ponto 4. 1 Coríntios capítulo 12. Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. A gente não vai ler o capítulo inteiro porque é bastante coisa, a gente vai ficar a partir do verso 12. Primeiro Coríntios capítulo 12. A unidade não significa igualdade, mas interdependência. É uma palavrinha meio chata. É a gente se depender um pouquinho mais uns dos outros. É não a gente ser igual, mas a gente depender mais dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, pessoal, Paulo está ensinando a igreja de Corinto sobre os dons. Por quê? Um dos grandes problemas da igreja de Corinto era que era uma igreja que buscava demais os dons. E a galera se reunia e só ficava no siricanta lá na praia, orando em línguas. E ninguém entendendo o que estava acontecendo. O culto era aquela bagunça. E aí Paulo vai, escreve para essa igreja e ele começa a estruturar o culto. Ó, cada um tem que fazer isso. Tem que ter interpretação. Tem que fazer dessa forma. Tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. Dom desse jeito, dom daquele jeito. E olha o que ele diz. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. Assim também é com Cristo, conosco. Temos pés, temos mãos, temos olhos, temos ouvidos, temos bocas. Temos boca, no caso, né? Uma só boca. Cada parte tem a sua função. É muito interessante que Paulo faz até uma comparação aqui, ó, a partir do verso 15. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, tipo, olha que interessante, ele faz um diálogo entre as partes do corpo, literalmente, para a gente conseguir entender o que está acontecendo aqui. E provavelmente era um problema da igreja de Corinto, porque todo mundo queria ter o mesmo dom. Todo mundo queria fazer a mesma coisa. Todo mundo queria subir no palco e cantar no microfone. Todo mundo queria conseguir tocar violão. Tá na banda.
E Paulo está nos mostrando aqui uma coisa muito, mas muito importante. A unidade não significa que todos fazem a mesma coisa. Então, por exemplo, uma das minhas funções como pastor é pregar para você aqui nos sábados. Talvez na sua vida no ministério, talvez você nunca tenha que pegar no microfone, vir na frente de mais de 300 pessoas e compartilhar uma palavra. Muitos dão glória a Deus por isso, porque assim, tem um medo de falar em público. E glória a Deus, imagina se Deus ficasse te forçando. Ainda bem. Tem uns que têm mais facilidade do que outros para falar na frente de muitas pessoas. Alguns têm mais facilidade para tocar instrumento, tem uns que não têm dom nenhum com a música. Não adianta você estudar 10 anos de música, talvez você nunca toque tão bem igual algumas pessoas que estão aqui em cima. E tudo bem. Tudo bem. Cada um tem um dom. Tem em Efésios capítulo 4, eu gosto muito dessa expressão que Paulo usa, no texto que a gente estava, é que o Espírito compartilha uma medida da graça. Ou seja, cada um aqui nesse salão tem uma medida de graça que é única e específica sua. E que Deus te chama a exercer no dom na parte do corpo. É uma medida, uma parte que você carrega. E que o próprio Deus colocou em você. O próprio Deus concedeu essa graça para você. Aí que tá, tem muita parte do corpo que tá tipo como se estivesse amputada. Ela existe, tem dom, tem capacidade, mas está fora do corpo. Não exerce, está morta. É literalmente isso que acontece. Você amputa uma parte, um pé, fica sem vida o pé, né? O pé não sai andando por aí sozinho. O problema começa aqui, gente, quando o olho diz que não precisa do pé. Ou quando o pé diz assim, eu não sou tão importante quanto os olhos. O apóstolo Paulo, ele trata dois problemas aqui. O primeiro é o orgulho. De um olhar, porque tem um dom mais evidente, que chama mais atenção, e ele olha para os outros e ele diz, eu sou superior a você. Mas também tem um outro problema que o apóstolo Paulo trata nesse capítulo, que é o quê? O sentimento de ser inferior. De que meu dom não é bom o suficiente, então eu preciso tentar caminhar conforme o dom à medida do outro. São dois problemas que o apóstolo Paulo trata aqui, e eu vou falar para você que talvez um dos maiores problemas na igreja hoje não é o orgulhoso, mas sim o cara que tem o sentimento de ser inferior. E ele quer ser mais igual aos outros. Ele quer mais ser igual àquele cara. Talvez esse seja um dos maiores problemas da igreja hoje. A gente tentando copiar as medidas dos outros, sendo que o próprio Espírito nos concedeu uma medida única. Cada membro importa. Verso 27. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Juntos. Juntos, cada um é uma parte. Então, a gente não precisa competir, mas nós precisamos cooperar. Nós não precisamos disputar por espaço, por evidência. A gente precisa cumprir uma função. A unidade não acontece quando todos fazem a mesma coisa. Ela acontece quando todos fazem a sua parte para o mesmo propósito. Para o mesmo propósito. Amém? Fica de pé comigo para a gente encerrar. Se puder vir, só vir o Pibelox para um fundinho de teclado, por favor. Não precisa subir não, a gente vai... Vou só orar com você.
Então, vai no último slide lá que fala os pontos. Aí. Então, uma igreja unida é uma igreja que preserva a comunhão, certo? Você entendeu isso? A gente não gera comunhão, a gente não cria comunhão. Comunhão é algo que o Espírito nos dá, certo? Fez sentido? Segundo, quando vencemos o ego. Terceiro, uma igreja que avança na missão. Uma igreja unida é uma igreja que avança na missão. E eu vou ser muito sincero conosco. Uma crítica para o meu ministério como pastor. Talvez essa parte da unidade talvez seja uma das que a gente mais tem dificuldade como ministério. Porque nós somos um ministério muito bom. De verdade, gente, não tô falando isso pra gente se achar aqui, não, tá? A gente se comparar com outros ministérios de Londrina. Nós somos um ministério muito saudável. Bem organizado, bem estruturado. Mas talvez a gente poderia estar alcançando um pouquinho mais de pessoas. E talvez um dos problemas, porque a gente não está fazendo isso, é por causa da nossa falta de unidade. E esse é um grande problema de um ministério grande. Nós estamos aqui em, sei lá, mais de 250 adolescentes, eu estou supondo. Quase 300 adolescentes. Nas nossas células, a gente tem 460. Como que a gente conhece o nome, data de aniversário, os problemas de 460 pessoas? Como que a gente se conhece de maneira íntima, de verdade? Como que a gente tem unidade genuína? E por isso que a gente precisa ser muito proposital e reconhecer as nossas falhas como pastor, como supervisores, como líderes de célula, como membros. Nós precisamos ser um ministério mais unido. Nós precisamos gostar de gastar tempo juntos. Nosso sábado não precisa ser um bater ponto. A gente precisa olhar para o nosso sábado às 6 horas da tarde e a gente falar, pô, que massa, a gente vai passar tempo junto. A gente vai adorar junto. A gente vai fazer bagunça junto. A gente vai estar junto. Nós precisamos, uma igreja, e nosso quarto ponto, né? Um ministério, estou aplicando para nós. Unido é um ministério que valoriza cada membro. Valoriza cada membro. Eu quero te pedir perdão se você está aqui e você em algum momento você não se sentiu valorizado. Talvez por causa de alguma coisa que eu disse. Talvez por causa de algo que algum supervisor disse. Talvez por algo que algum líder de célula disse no ambiente de célula. Isso não é o que nós queremos ser. Nós queremos ser um ministério unido. E nós não queremos ser um bando de hipócritas. A verdade é que essa aqui é uma grande reunião dos hipócritas, né? Mas a gente se esforça muito para não ser. A gente, de verdade, eu não estou falando isso da boca para fora. Nós queremos conhecer cada um de maneira mais íntima. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes nos nossos grupos pequenos. Seu grupo pequeno precisa se tornar um lugar onde você tem facilidade de compartilhar as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas dores. E talvez essas sejam um dos nossos maiores problemas, principalmente entre os meninos. Porque tudo é motivo de zoação. E sim, um ambiente onde a gente é nós mesmos, nós brincamos uns com os outros. Mas a linha é muito fina. Porque talvez o que é zoação para você passou da linha para o outro. E aquela pessoa se sentiu extremamente ofendida. Nós valorizamos cada membro.
Existe algo de precioso no seu coração que Deus depositou a você, que Deus confiou a você. Não porque você é especial, é que você é o centro do universo, mas porque apesar dos nossos erros, falhas, dificuldades, Deus ainda escolhe usar um povo hipócrita. Deus ainda decide usar um pastor ruim, que falha, que erra. E a gente quer ser um ministério melhor. A gente quer ser um ministério mais saudável. Eu queria fazer um momento que a gente chama de coração limpo. O Pedro vai continuar tocando o teclado, ele vai pode até aumentar um pouquinho o volume. E você agora no seu íntimo, você vai fechar seus olhos. Não porque a gente se torna mais espiritual, mas para você focar no seu coração. Porque o momento de coração limpo é você vai fazer uma autoavaliação. Se existe alguém aqui nesse ambiente que você sabe que essa pessoa está aqui, você precisa pedir perdão para ela, eu quero que você peça perdão. Quero que você saia do seu lugar, você vai chamar essa pessoa, dar um abraço a essa pessoa, você vai falar o porquê que você está pedindo perdão. Você vai valorizar essa pessoa nesse momento. Você vai dar importância para os sentimentos dessa pessoa. Eu vou fazer uma oração e eu de verdade, eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo vai começar a revelar coisas do seu coração, de coisas que você precisa falar. Talvez é perdão que você precisa liberar. Talvez a pessoa que falou algo com você, você sabe que essa pessoa está aqui, ela não vai vir te pedir perdão. Mas você precisa liberar perdão no seu coração. Feche seus olhos, todo mundo de olho fechado. Baixe sua cabeça. Espírito Santo, mas nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração. Isso, se o Espírito Santo já falou com você, sai do seu lugar. Pai, nós te pedimos, Pai, doce Espírito Santo, com uma brisa suave do nosso meio, sopra sobre nós a sua voz, dá-nos entendimento. Pai, isso que estudamos essa noite, desejamos viver isso como um ministério. Nós queremos viver unidade verdadeira. Nós queremos ser verdadeiras testemunhas, porque a unidade gera isso. Autoridade para testemunhar. Nós não queremos ser hipócritas com a nossa mensagem. Nós queremos ser um povo conhecido por reconciliação. Um povo conhecido por um povo perdoador. Pai, fala o nosso coração nessa hora. Isso. Existe cura nessa noite. Existe perdão. Talvez um momento como esse, aquela amizade que você se distanciou nos últimos meses, nos últimos dias, essa amizade vai ser refeita. Mas nós queremos ser igual à igreja do primeiro século, unida, de coração, de mente. Pai, nos dá um coração que percebe as dores dos nossos irmãos. Nos dá um coração que se importa. Nos dá um coração que ama. Nos dá um coração que serve. Não fazemos da boca para fora, Pai, essa oração de unidade, Pai. Mas nós queremos de maneira genuína viver isso.